Ok, vamos mergulhar nisto. No fundo de quase todos os grandes debates políticos, encontramos uma tensão, um conflito quase inevitável. De um lado, temos o apelo à liberdade pessoal, a ideia de que cada um pode fazer o que quiser com o que é seu. Do outro, a exigência moral por uma sociedade mais igualitária. Hoje, vamos explorar este duelo através de um dos debates mais famosos da filosofia moderna. E que melhor ponto de partida do que esta confissão, quase uma revelação do filósofo G.A. Cohen. Porque esta análise, no fundo, é também a história de um pensador a lutar com uma ideia tão forte que abalou toda a sua visão do mundo e o forçou a questionar as suas convicções mais profundas. Então, que ideia era esta, tão desafiadora? Bom, tudo começa com um princípio que é, basicamente, o alicerce de todo o argumento libertário que vamos analisar. O conceito central é este: autopropriedade. A ideia é muito direta, não é? Cada pessoa é dona de si mesma, do seu corpo, dos seus talentos, do seu trabalho. E o ponto crucial é que, se isto for verdade, se levarmos isto a sério, então qualquer tipo de redistribuição forçada, como os impostos para financiar programas sociais, começa a parecer uma violação deste direito fundamental. A implicação disto é, uau, é radical, mas de uma simplicidade que a torna incrivelmente poderosa. A ideia de que cada um se pertence a si mesmo e, por isso, não deve à partida nada a ninguém, nem tempo, nem os frutos do seu trabalho. É um princípio com um apelo intuitivo muito, muito forte. É com base neste princípio que o filósofo Robert Nozick constrói a sua famosa experiência mental. E ela é apresentada quase como o teste final, um desafio a qualquer sociedade que diga valorizar uma distribuição igualitária da riqueza. O cenário é absolutamente genial na sua simplicidade. Vamos imaginar. Começamos com uma sociedade perfeitamente justa e igualitária. Um ponto de partida ideal que vamos chamar D1. Depois, acontece algo muito simples. Uma série de transações totalmente voluntárias. 1 milhão de pessoas decide, de livre e espontânea vontade, dar 25 cêntimos ao seu ídolo, Will Chamberlain, para o ver jogar. E no final, claro, chegamos a uma nova distribuição. A D2, que já não tem nada de igualitária. E é aqui que Nozick lança a sua pergunta-bomba. Se partimos de uma situação justa e todos os passos que se seguiram foram voluntários, como é que o resultado pode ser injusto? É uma pergunta que nos deixa a pensar, que nos força a confrontar o problema de frente. E a partir daqui, Nozick tira a sua grande conclusão. Ele argumenta que este pequeno exemplo mostra uma verdade fundamental sobre o mundo. A liberdade perturba os padrões. Manter um padrão de igualdade, diz ele, exige mais cedo ou mais tarde restringir a liberdade das pessoas. O princípio que está por trás de tudo isto é quase uma fórmula. Se o ponto de partida D1 era justo e os passos que demos, os pagamentos voluntários, também foram justos, então para Nozick o resultado final, D2, tem de ser justo. A liberdade de transação, no fundo, preserva a justiça. Esta linha de raciocínio parece irrefutável, não é? Ela realça uma tensão profunda. A liberdade de escolha parece levar naturalmente a resultados desiguais. Para manter a igualdade, seria preciso interferir nessas escolhas livres, o que, na visão de Nozick, seria, isso sim, uma tremenda injustiça. Mas, e na filosofia, há sempre um mas, é aqui que G.A. Cohen volta à conversa. E ele argumenta que a experiência de Chamberlain é tão poderosa precisamente por causa daquilo que omite, por causa de informação crucial que deixa de fora. Vamos ver como é que isto funciona. Cohen ataca o argumento de uma forma muito subtil. Ele não questiona a transação em si, ele questiona o verdadeiro alcance do consentimento. O foco deixa de ser o ato de pagar 25 cêntimos e passa a ser as consequências imprevistas e de longo prazo. Será que os fãs estavam apenas a comprar um bilhete? E aqui está a genialidade da crítica de Cohen. Os fãs pensavam que estavam a comprar uma noite de entretenimento, mas o que eles criaram coletivamente e sem se aperceberem foi algo completamente diferente. Uma nova estrutura de poder. Uma concentração de riqueza que muda as regras do jogo para toda a gente naquela sociedade. A grande questão é, as pessoas consentiram no bilhete, claro, mas teriam consentido nesta nova realidade se soubessem o que estavam a criar? Cohen mostra que a transação não foi assim tão simples. Não aconteceu no vazio. A nova riqueza de Chamberlain não o afeta apenas a ele. Afeta o poder de negociação de todos os outros. Afeta até às pessoas que nem sequer gostam de basquetebol. E, talvez o mais crucial, afeta as oportunidades das gerações futuras que não tiveram qualquer palavra a dizer nisto.
Com este contra-argumento, o debate alarga-se. De repente, já não estamos a falar de uma simples transação. Estamos a falar do significado mais profundo de palavras como liberdade, justiça e poder. A defesa de Nozick assenta num princípio moral poderosíssimo. Usar uma pessoa ou os seus bens para o bem maior da sociedade, sem o seu consentimento, é tratá-la como um simples meio para os fins de outros. É uma defesa intransigente dos direitos individuais absolutos. E aqui está o contra-ataque implícito de Cohen. O que acontece quando a concentração de poder e riqueza de Chamberlain, na prática, limita as opções e a liberdade real de todos os outros? A liberdade de um pode, ironicamente, tornar-se na falta de liberdade de muitos. E no fim de contas, tudo se resume a isto. O debate inteiro depende de como se define liberdade. Será que liberdade é apenas a ausência de coação? É não sermos forçados a fazer algo? Ou será que é algo mais? Será que é ter a capacidade real, os recursos e o poder para moldar a própria vida? As respostas a isto levam a visões de sociedade radicalmente diferentes. E terminamos com este pensamento para levar connosco. Será que a liberdade se esgota no momento da escolha, como quando os fãs compraram os bilhetes? Ou será que uma liberdade genuína, uma liberdade a sério, existe também que se tenha alguma palavra a dizer sobre o tipo de mundo que as nossas escolhas coletivas estão a criar? É uma pergunta que fica no ar.